When I was talking about the service, service to one. You know, in the world, we render service to many things. When people are doing charity, left, right, they call it service also. But service to Bhagavan is completely different, actually. You know, when we serve the Lord, we give the best. We can't restrict in our service. Very often we restrict ourselves, you know. We say, okay, let's put a little flour. The flour is very expensive, there's not much flour. Put a little flour. But to give to somebody that you love, you can give a big bouquet of flower. That you don't think that I should save. Let me buy the most smallest flower. But when it comes to service to Bhagavan, we always are stingy about it. We always restrict ourselves, you know. No, it have to be the most little things. Even when we buy something for him, we buy always the least thing that we can buy, you know. But in reality, it should not be like that. Service to him is a spring. And you have to pour out the best of all, actually, when you serve him. The best flower that you get have to be served. The best clothes that you serve him. The best things, you know, but the best prasad, the best, you know, the beautiful story of Shabari. You know? Shabari, when she was eating the bear, jujube, you know, as a fruit. Yeah, for sure, if Shabari would be in Brazil, she will be giving jabuticaba to okay, jabuticaba from India. What she was doing? She was tasting which one is the sweetest. Because jabuticaba is bitter. No, I don't know. Sour. No? Sour. Some is sour. No. Maybe it's a bit green, then it's a bit sour. Right? For me, she can give it to me. I love sour. So, but for Sri Ram, she chose the sweetest one. Even that, when she could not afford anything, she chose the most sweetest to give to Sri Ram. What does that show to us? That our service, if somebody in the jungle could choose the best for Sri Ram, why we can't choose the best when we serve him? We think that we'll become more poor? No, we will not. That Supreme Lord who holds the universe itself, you know, Vishwakarta, you know, he is the one which holds everything. You know? He is the one which made everything. What he takes from that is also the expression of how much you love him. The cheapest thing you give to him is because your heart is closed. When you try to restrict in your service anything, it shows you're not that you are being, not generous, but it shows your cheapness of yourself, you know. Because you consider yourself cheap. You consider your way of thinking so cheap. That's why your service can also become cheap. And that cheap service that you offer to him, that also will reflect upon you. No? But when he gives to his utmost. No? He don't give, he will respond to how much what you give. But he will give according to his capacity. That's why when we serve him, we should not restrict. You'll see that more you open your heart, more you serve, more you will flow. And this is the law of attraction, really. More you give, more will come.
in one way or the other, He will make it happen. Because we are all connected to Him. We all belong to Him. He is the Sarva-Atma Swarupa. No? He is a Lord which holds all the Atma within Himself. Don't think that we are out of Him. No, we are not out of Him. The whole creation is inside of His cosmic body. He is a Sarva-Atma Swarupa. You know, that word Sarva-Atma Swarupa means that He is that parcel of Atma which is inside of each one. It is a spark of Him. And we are restricting our service to Him, the Lord which is seated inside of us, the Lord which gives us that strength. Without Him inside, without the Atma inside, we will not be here. You can't do anything without your soul. Can you do? You can't. You'll be dead. Everything which is dead is dead. There's no life into it. And lifeless thing can't do anything. A lifeless tree can't do anything. A lifeless animal can't do anything. A lifeless human being can't do anything. It's just a body. But that life itself, He didn't restrict Himself with the giving. Why do we restrict ourselves in service? Because our ego is too big. We forget that it's only Him. That's why throughout Bhagavad Gita, Krishna said to Arjuna, you are the Atma, realize yourself. Once you realize that Atma itself, you will realize that I am the one which is inside of everything. Everything which is alive, it is only me. There's nothing beyond me. It's only me. But how would we realize? No? We realize so many things. And that's what one thing that Bhagavan is telling you. Realize yourself. Awake from the slumber, from the deep sleep that you have been slept for many, many, many lives. Awake now. It's time. But I am happy in my sleep. I like my nightmare. I'm enjoying my nightmare. How and when would you awake? When would you realize that Atma inside of you, that who you are? Once you realize it, there's no way out. Once you have touch, you see, electricity in everything is the same. No? Electricity in the fan, in the aircon, electricity in the light, electricity in this mic, is the same electricity. But according to the vessel, it acts differently. The same Lord which is giving life to the tree, the same Lord which is giving life to the animal, the same Lord which is giving you life, is the same energy. But according to the vessel, it acts differently on the outside. The heat, cold from an aircon, heat from a heater, light from this, and sound from the speaker. Imagine you remove the bulb and you touch. What will happen? Huh? You will know what is electricity. Yes or no? And once you have known what is electricity, we will tell you, touch the the wire with the mic. Would you do it? No, not. Would you touch the wire behind the aircon? No, you will not. Because you know what it is, electricity. Whether this electricity, it is Chinese electricity, Indian electricity, Brazilian electricity, US electricity, it doesn't matter. Electricity is electricity. You will not like to touch and to find out because you know what it is. That's why
knowing who you are in essence is very important. Once you get to know who you are in essence, then you will know the one grace which have given into all what we are doing, life itself. But if you don't know, then you bark like dogs, always, thinking you know. But there is no weight to your word. Many people talk, but yet doesn't have yet a glimpse itself. Because to study the books is very easy. To talk from books is very easy. Experience is the best. In the word earlier, in the bhajan we were talking, everywhere we see Vishwa, Vishwamitra, Vishweshwara, Vishishwara, Bhagwan. What is Vishwa mean? No, not me, sorry. I'm talking about the word Vishwa. Vishwa means this reality, this universe, no? But there's another word for that. Jagat. Both are similar, but what's the difference between the two? What's the difference between Jagat and Vishwa? The expansion? No. Jagat means Jaga iti Jagata, which means everything which is here, it is constant change. Everything is constant change. But whereas Vishwa, which means also here, but it is not changes. It is a dynamic connection. That dynamic connection which we are connected to this universe. We are connected to everything around us. We are not apart from it. Visheshwara, Vishwa Ishvara, that which governs that whole moving, connecting reality is Ishvara, is Bhagwan himself. There's nobody else. All our action, all our thing that we do, it is happening only through that Visheshwara. Without him, we are nothing. Without that life force, that prana, without that atma inside, we are nothing. The Visheshwara, this is Bhagwan himself. To realize that it is only him which governs everything. Our ego don't have that strength to do anything. We think that we are, because we identify to our ego, we think that we are in control of everything, we are doing everything. No. It is only him which is doing. Just realize that. Unless on the way to translate. Chega bem? Hoje continuou o tema que ele estava abordando antes, quando ele falou sobre serviço, sobre servir. Ele tinha dito que era importante, chegou a hora de a gente servir, só que agora ele estava dizendo que o serviço tem que ser o melhor. Porque muitas vezes, quando a gente está servindo, a gente compara o serviço a Deus com o serviço mundano, por exemplo, caridade ou qualquer outro tipo de serviço. Mas o serviço feito para Deus é diferente, não é como qualquer outro serviço. E o serviço que é feito para Deus tem que ser sempre o nosso melhor. A gente tem que sempre dar o nosso melhor. E muitas vezes ele observa os devotos, pessoas em geral, e a gente, na realidade, limita esse serviço. A gente coloca restrições nesse serviço e a gente justifica isso com várias lógicas diferentes, dizendo que é uma questão de não gastar tanto dinheiro, não gastar tantos recursos, etc. Mas, na realidade,
é uma demonstração do valor que a gente dá ao objeto do nosso serviço, que nesse caso é Deus. Então, quando a gente presta um serviço mais pobre, digamos assim, daquilo que a gente é capaz de fazer dentro dos nossas capacidades, a gente está, na realidade, demonstrando que a nossa devoção é pobre, que a nossa visão de Deus, nossa visão da nossa relação com Ele é pobre. Então, na realidade, a gente tem que sempre fazer o esforço máximo e não pensar dessa maneira de, por exemplo, ele deu um exemplo que a gente, às vezes, quando a gente ama uma pessoa, a gente é capaz de comprar um buquê de flores enorme, dá para a pessoa, mas quando é para ir para o templo, a gente dá uma florzinha para não gastar dinheiro demais. E ele estava dizendo que devia ser o oposto. Em termos de valor do objeto de serviço, não tem comparação. Ele deu o exemplo de Shabari. Veja como Shabari tinha essa atitude. Não é que ela era rica, mas ela tinha um serviço que ela queria prestar para Shirame, que era, ela queria dar a fruta mais doce para Shirame. Aí ele usou o exemplo da jabuticaba. Se era jabuticaba não é outro debate, mas enfim. Aí ela estava mordendo cada fruta para encontrar a mais doce, e aí essa fruta que ela queria oferecer para Shirame. Então a atitude aí, é essa atitude que a gente tem que ter. Não é copiar, mas sim ter essa atitude de querer sempre dar o nosso melhor quando chega a hora de servir Deus. Então ele disse, se os teus padrões são baixos, então o seu serviço também vai ser baixo, pobre, fraco. Okay? E ele diz que Bhagavan sempre corresponde com o nosso serviço. Aquilo que a gente faz, ele vai retribuir, mas dentro das capacidades dele. Então, quando a gente dá o nosso máximo, mesmo que é pouco, ele vai também dar o máximo dele, que é muito. Então, ele vai sempre corresponder, mas dentro da capacidade que ele tem, tal como a gente tem que servir o nosso máximo, dar o nosso melhor, dentro das capacidades que nós temos. Então, não é uma questão de comparar ou nada desse tipo, é simplesmente dentro daquilo que a gente é capaz de fazer, dar o nosso melhor. Então, não deveríamos pôr limitações e restrições no nosso serviço. E ele diz que é assim que a lei da atração funciona. Quando a gente coloca essa intenção no serviço, a gente recebe isso de volta também. Mais a gente dá, mais a gente consegue servir de coração aberto verdadeiramente, mais a gente recebe em troca. Aí ele mudou um pouco o tema para relembrar a todos nós que na essência disso tudo, isso vem de uma ignorância, o fato que a gente esquece que nós todos pertencemos a Ele. Então, não sabendo disso, não lembrando desse fato, não reconhecendo e realizando esse fato, aí esses problemas todos surgem. Porque se a gente estivesse consciente do fato que nós pertencemos a Ele, que a nossa conexão com Ele é a única conexão que importa, aí esses temas nem surgiriam, na realidade. Questão de servir mais ou menos, pouco ou muito. E aí ele falou sobre Sarva Swarupa, que é que Deus nós todos estamos presentes dentro do corpo, da forma cósmica de Deus, mas ao mesmo tempo Deus é a essência do nosso ser, porque a alma que nós somos na realidade, que nós temos que realizar, é uma parte dele. Krishna confirma isso no Bhagavad Gita. Então, nós estamos dentro dele, mas ele também é a nossa própria essência. Ele está dentro de nós, nesse sentido. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos que descobrir, não deixa de ser uma parte dele. Então, como é que a gente pode ver a nossa relação com ele de uma forma pobre, de uma forma qualquer coisa menos do que o nosso melhor, qualquer coisa menos do que a coisa mais elevada? Aí ele falou sobre sem o fato de que se a gente não tivesse essa graça de Deus de ter uma alma, não teríamos vida. Não tem nada para fazer. Sem alma, o corpo não tem vida. Sem vida, o corpo é inútil. Então nós temos que saber valorizar as coisas da maneira correta. Ele diz que o Senhor, Deus, ele sempre serve os devotos sem restrições. Ele sempre dá sem restrição, sem limitação. Mas a gente limita. Por quê? Simplesmente pelo nosso ego. O ego é grande demais. A gente acha que sabe mais do que a gente sabe. E mais nada. E aí ele diz que Bhagavad Gita sempre diz que a gente tem que realizar essa alma, acordar. A gente tem que despertar, a gente tem que acordar para essa realidade que nós somos uma alma. Krishna está dizendo isso para Arjuna e Guruji também estava dizendo isso para a gente agora. Mas o problema é que a gente gosta do nosso pesadelo. A gente não quer acordar. Krishna está pedindo, Guruji está pedindo, mas a gente não quer porque a gente
aprendeu a gostar do pesadelo. Então, quando e como vocês vão acordar? Vocês são uma alma. Aí ele deu o exemplo da eletricidade. A eletricidade é igual. Não interessa o objeto que carrega essa eletricidade, por exemplo, um ar-condicionado, um esquentador, ou um microfone, ou o que for que seja. Eletricidade é eletricidade. Só que, dependendo do objeto, tem um efeito diferente. Então, dependendo dos objetos, dos recipientes dessa eletricidade, que nós somos nós, nesse caso, nesse exemplo, o efeito vai ser diferente, mas a eletricidade é uma só, é Deus. Deus está presente dentro de todos nós. Deus é aquilo que faz a gente funcionar, digamos assim. E você tem que descobrir quem você é, porque, por exemplo, no exemplo da eletricidade, se você tirar uma lâmpada e depois toca nos fios elétricos, no cabo, você vai sentir dor. Você vai receber um choque. Aí, assim que você sabe que é isso que acontece, você nunca mais vai tocar, porque você vai ter esse conhecimento. Então, da mesma maneira, quando você descobre que você é uma alma, você toca essa alma, você conecta com essa alma realmente, você nunca mais vai querer fazer coisas que você fazia antigamente. Porque você vai saber, não é só uma teoria, não são só ideias abstratas, você sabe quem você é, você tem uma realização, e você nunca mais volta a fazer aquilo que você fazia antes. Por ter essa compreensão, por ter essa realização. Ler livros é fácil. Latir como os cachorros é fácil. Muitas pessoas falam muito, mas as palavras não carregam significado, não tem peso, porque as pessoas estão falando de ideias que nunca realizaram, não têm a experiência dessa coisa do que eles estão falando. Então, estudar é fácil, mas ter a experiência, isso aqui é o objetivo real. Aí isso sim tem um valor verdadeiro. E aí ele passou para dar uma explicação na diferença entre as palavras Vishwa e Jagat, porque são muito parecidos no sentido que ambos podem ser usados para definir ou para no contexto do universo, dessa realidade material. Essa realidade material, essa criação se chama Jagat, mas também pode ser chamada por Vishwa. Mas a diferença entre os dois termos é que Jagat fala sobre uma realidade que está constantemente mudando. Coisas estão sendo criadas e coisas estão sendo destruídas. Mas no caso de Vishwa, é uma conexão dinâmica entre todos os aspectos. Não existe essa questão de criação ou destruição, porque o Vishveshvara, que é o controlador desse universo, aquele que controla, a qual este universo é dependente, que é Narayana, ele está conectando tudo, gerindo tudo, criando tudo, fazendo tudo. Então, na realidade, nós temos que chegar ao ponto de entender que nós não somos as pessoas que estamos fazendo as coisas que acontecem na nossa vida. Nós somos simplesmente os objetos que carregam essa eletricidade. Vishveshvara é Deus que está fazendo as coisas através de nós, com efeitos diferentes, em corpos diferentes, pessoas diferentes, mas a eletricidade é uma só. Então, ele conectou esses exemplos com esse conceito e acabou por dizer que a gente tem que realizar que Ele que governa tudo. O nosso ego não é capaz de fazer as coisas que Ele faz. A gente acha que a gente faz tudo, mas na realidade é o Senhor. Então, nós temos que realizar isso. Jai Gurudeva. Apenas um anúncio rápido. Amanhã estamos partindo para peregrinação em Aparecida, depois vamos passar na fazenda